Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje, capítulo 1, potências e raízes, segundo tópico, propriedades, continuação. Bom, na videoaula anterior, a gente viu duas propriedades. Uma que envolvia multiplicação e a outra que envolvia divisão. Beleza? Então, vamos dar continuidade com essa terceira propriedade aqui, que está assim, ó. A vezes B, tudo isso elevado a n, isso é igual a elevado a n vezes B elevado a n. Beleza? E o que isso aqui significa, né? Vamos dar uma olhada? Bom, coloquei aqui alguns exemplos, né? Vamos começar pelo exemplo A, que está assim, ó. 2 vezes 3, tudo isso à quarta, é igual a 2 à quarta vezes 3 à quarta, tá certo? Então, o que essa propriedade está dizendo para a gente? Ela está dizendo o seguinte, se você escrever junto, quer dizer, com apenas um expoente aqui, ou se você escrever separado, né, colocando um expoente em cada, o resultado é o mesmo, tá certo? Então, escrever assim junto ou assim separado é a mesma coisa. Beleza? Letra B agora, tá assim, ó. Menos 4 vezes 5, tudo isso à oitava, é igual a menos 4 à oitava vezes 5 à oitava, tá certo? Bom, aqui na letra B aparece um número negativo, tudo bem? Porém, a ideia é a mesma, né? Quer dizer, escrever junto, né, com apenas um expoente, ou separar, colocar um expoente em cada, acaba dando na mesma, tá certo? Então, isso aqui ou isso aqui é a mesma coisa, tá certo? Ou junto ou separado assim. Beleza? Só uma observação. Nesse caso aqui, como o menos 4, né, é um número negativo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar entre parênteses, como eu fiz aqui. Por quê? Porque se eu não colocar entre parênteses, a única coisa que vai ter elevado à oitava vai ser o 4 e não o sinal de menos, tá certo? E se fosse apenas o 4 elevado à oitava, a gente chegaria num resultado negativo, tá certo? Quando na verdade, colocando o menos 4, né, tudo à oitava, você vai chegar num resultado positivo, tá bom? Então, quando for negativo, coloca aí entre parênteses. Beleza? Vamos agora para a letra C. Tem aqui, né? 6a vezes 7, tudo isso elevado a menos 9. Isso é igual a 6a elevado a menos 9 vezes 7 elevado a menos 9. Beleza? Bom, nessa letra C apareceu uma letra e também o expoente negativo, tá certo? Porém, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez nas letras A e B. Quer dizer, a gente pode escrever junto, né, com apenas um expoente, ou pode separar, como eu fiz aqui. Tudo bem? Observação, aqui no caso, ó, o 6a eu coloquei entre parênteses, por quê? Porque se eu não colocar entre parênteses, a única coisa que estaria elevado a menos 9 seria a letra, que no caso é o A, tá bom? Então, como eu quero tanto o 6 quanto o A, eu coloco aqui entre parênteses. Beleza? E para fechar a terceira propriedade, vamos dar uma olhada nessa letra D, que está assim, ó, 30 ao cubo. Bom, esse tipo de situação aqui, do 30 ao cubo, é uma das situações que eu uso bastante essa propriedade aqui. E o que eu faço? Bom, quando eu quero fazer cálculo mental, né, o cálculo de cabeça, eu olho para o 30 como 3 vezes 10, tá certo? Tudo isso na minha cabeça. Tudo bem? E ao escrever desse jeito aqui, eu posso usar essa propriedade e separar, né? Quer dizer, o 3 vezes 10 ao cubo fica 3 ao cubo vezes 10 ao cubo, tá certo? E aí eu acabo fazendo só essa conta aqui, ó. Só o 3 ao cubo. Se a gente fizer a conta, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Como está aqui. Tudo bem? Já o 10 ao cubo, eu até posso fazer a conta, né? Porque 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. E fazendo 27 vezes 1000 dá 27.000. Tudo bem? Só que potência de 10, quando a gente está trabalhando, eu acho mais fácil olhar aqui para o expoente e olhar, né, que número que está aparecendo.
Como apareceu aqui o 3, é só colocar 3 zerinhos aqui no final, tá certo? Então, essa é uma situação que eu uso bastante essa propriedade, tá bom? Então, pego aqui o 30, enxergo na minha cabeça dessa forma aqui, como 3 vezes 10, separo, né? Ou seja, eu estou usando essa propriedade e, na verdade, faço essa conta aqui, tá? Faço 3 ao cubo, que é 27, e olha aqui o expoente, né? Como é 10 ao cubo, eu vou adicionar 3 zeros, ou seja, 27 com 3 zeros, ou ainda 27.000. Beleza? Então, essa é uma situação que, se você achar interessante, principalmente em vestibulinho, vestibular, você não tem muito tempo e também não tem calculadora, você pode utilizar e aí você ganha um certo tempo aí. Beleza? Vamos agora para a nossa quarta propriedade, que está assim, né? A dividido por B, tudo isso elevado a n, é igual a elevado a n dividido por B elevado a n. Beleza? E o que significa isso aqui, né? Vamos dar uma olhada? Bom, tem aqui o primeiro exemplo, né, que é a letra A, que está assim, ó. 2 dividido por 3, tudo isso à quarta, é igual a 2 à quarta dividido por 3 à quarta. Beleza? Bom, se a gente observar a terceira propriedade, ela é muito parecida com a quarta propriedade, tá certo? Aliás, de propósito, eu coloquei os mesmos valores aqui, né? Pode observar, a terceira propriedade estava 2 vezes 3, tudo isso à quarta, é igual a 2 à quarta vezes 3 à quarta. Olha aqui a letra A da quarta propriedade. Mesma coisa, né? 2 dividido por 3 à quarta igual a 2 à quarta dividido por 3 à quarta. Quer dizer, se for vezes ou for divisão, o processo é o mesmo, tá certo? Você pode escrever junto, colocando apenas um expoente, ou você pode separar, como eu fiz aqui, tá certo? Então, mais uma vez falando, vai valer tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Beleza? Letra B, mesma coisa, né? Se você comparar aqui, ó, a letra B da terceira propriedade, coloquei os mesmos valores da letra B da quarta propriedade. E o processo é o mesmo, né? Menos 4 dividido por 5, tudo isso à oitava, é igual a menos 4 à oitava dividido por 5 à oitava, tá bom? Então, mais uma vez falando, ó, multiplicação ou divisão, você pode escrever com apenas um expoente, né? Ou seja, junto aqui, ou você pode separar. Tá bom? Letra C, segue a mesma ideia, né? Também está igualzinho aqui, tá certo? Na terceira propriedade, multiplicação. Aqui na quarta propriedade, divisão, mas o processo é o mesmo, tá bom? Então você pode escrever junto com apenas um expoente, tá certo? Ou separar, como eu fiz aqui. Tudo bem? Só mais uma vez lembrando, né? Tanto a letra B quanto a letra C, de colocar aqui entre parênteses. E o motivo é o mesmo motivo que eu falei aqui nas letras B e C da terceira propriedade, tá bom? Aqui no caso do sinal de menos, né? Porque senão ficaria negativo ao invés de ser positivo. E no caso da letra C, porque se você tirar o parênteses, na verdade vai ficar só o A elevado a menos 9. E na verdade precisa ser tanto o 6 quanto o A. Por isso que a gente coloca entre parênteses. Beleza? E para fechar essa quarta propriedade, vamos dar uma olhada nessa letra D. Tá assim, né? 30 ao cubo dividido por 15 ao cubo. Beleza? Bom, você pode calcular 30 ao cubo, depois calcular 15 ao cubo e no final fazer, né, o resultado de 30 ao cubo dividido pelo resultado de 15 ao cubo. Tudo bem? Então, essa é uma maneira de você resolver essa divisão aqui, tá certo? Porém, nesse caso, se você quiser fazer o cálculo um pouco mais rápido e até falando aí em cálculo mental, você pode utilizar essa propriedade, tá certo? Por quê? Porque da mesma maneira que quando está junto eu posso separar, quando estiver separado eu posso juntar, tá certo? Então, quando eu olho aqui para a letra D, eu percebo que os expoentes, eles são o quê? Iguais, né? É 3 aqui e 3 aqui. Então, como eles estão separados, o que eu vou fazer? Eu vou juntar, tá certo? Então, juntando fica 30 dividido por 15, tudo isso ao cubo, certo? Só que quando eu faço 30 dividido por 15, isso dá quanto? Isso dá 2. Aí você fala, ah, beleza, 2 ao cubo eu sei quanto que dá, né? Porque é só fazer 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, tá certo? Então, essa seria uma maneira de você chegar ao resultado de uma forma um pouco mais rápida, tá bom? Então,
volto a dizer, você pode fazer, né, 30 ao cubo, depois fazer 15 ao cubo e no final dividir, certo? É uma possibilidade. Porém, nesse tipo de situação, se você quiser utilizar essa quarta propriedade, eu acho interessante, você acaba ganhando um tempo aí. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na nossa quinta propriedade. Está aqui, né? Tá assim, ó. A elevado a m, tudo isso elevado a n, isso é igual a elevado a m vezes n, certo? E o que significa isso aqui, né? Bom, para a gente poder entender, vamos dar uma olhada nos exemplos, né? Começando aqui pelo exemplo A. Tem aqui, né? 2 ao cubo, tudo isso à quarta. Isso vai ser igual a 2 elevado a 3 vezes 4, ou ainda 2 a 12, tá certo? Bom, então o que essa propriedade está dizendo para a gente? Ela está dizendo o seguinte, quando você tiver dois expoentes, que no caso aqui são o 3 e o 4, eles estiverem separados aqui pelos parênteses, você pode escrever assim separado, ou você pode multiplicar os expoentes, né? Foi o que eu fiz aqui, né? 3 vezes 4 dá quanto? Dá 12, tá certo? Então, pode ser assim com parênteses, tá certo? Separados, ou você pode multiplicar, como eu estou colocando aqui, e o resultado final também, tá certo? Então, ou assim com parênteses, ou multiplicando e chegando aqui no resultado final. Feito? Letra B agora. Tem aqui, né? Menos 5 ao quadrado, tudo isso à oitava, tá certo? Bom, segue a mesma ideia, né? Apesar de aparecer aqui um número negativo, né, na base, eu posso pegar esses dois expoentes aqui, que estão separados, nesse caso pelo colchete, né? E multiplicar, tá certo? Pega o 2 e o 8 aqui e multiplica. Fazendo a multiplicação, ó, 2 vezes 8 dá quanto? Isso dá 16, tudo bem? E aí manter o parênteses aqui porque a base é negativa, tá certo? Então, ó, tanto separado quanto multiplicando aqui, tá certo? Ou um ou outro é a mesma coisa. Feito? Letra C, né? Tem aqui, ó, menos 7 ao cubo elevado a menos 9, certo? Então, nesse caso, está aparecendo tanto a base negativa quanto o expoente negativo. Mas a ideia não vai mudar, tá certo? Aqui no caso eles estão separados, tá certo? Pelo colchete. O que eu vou fazer? Vou multiplicar, tá certo? É uma opção que eu tenho. Então, pode estar assim separado, ou você pode multiplicar que vai ser a mesma coisa. E se a gente multiplica, ó, 3 vezes menos 9, isso dá quanto? Isso dá menos 27 e você mantém a base, que é o menos 7. Feito? E a letra D tá assim, né? X ao quadrado elevado a 13, certo? Bom, aqui no caso está aparecendo letra na base, né? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, tá? A ideia que está por trás é a mesma, tá bom? Então, ó, eles estão separados aqui pelo parênteses, né? Então, o que eu vou fazer? Posso deixar separado ou posso multiplicar. E se a gente multiplicar, né? 2 vezes 13, isso dá quanto? Isso dá 26, ou seja, x elevado a 26. Feito? Letra E agora. Tem aqui, ó, 2 elevado a 3 elevado a 4. Aí você olha e fala, ah, beleza, isso aqui eu já vi, ó. Porque aqui na letra A tá igualzinho, ó, 2, 3 e 4, ah, então já sei o resultado, ó. Tá aqui, ó, 2 elevado a 12, né? É isso, né? Opa, cuidado, tá? Até escrevi grande aqui, né? Perceba que na letra E, diferente da letra A, eu não tenho aqui o quê? O parênteses, tá certo? Então, como não tem, olha como vai ser a interpretação. Bom, quando não tiver o parênteses, né? Que é o caso da letra A, né? Que tem o parênteses, mas aqui na letra E a gente não tem esse tal do parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou tampar aqui a base, tá certo? Vou até colocar aqui a mãozinha em cima do 2, tá certo? E de verdade o que eu vou fazer é 3 a quarta, tá bom? Então, ó, tampa, né? Coloca a mãozinha em cima do 2 e eu faço 3 a quarta. Quando eu calculo, né? Faço aí 3 a quarta. 3 a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá certo? E quando a gente compara com a letra A, a gente percebe que o resultado não é o mesmo. Tá bom? Então, toma cuidado. Com parênteses, olha quanto deu o resultado. Deu 2 elevado a 12. Sem o parênteses, olha quanto é que deu.
2 elevado a 81, tá certo? Então, até destaquei aqui, ó, são coisas diferentes, tá? Esse aqui é a letra A, que tem o parênteses, né? E esse aqui é a letra E, que não tem o parênteses, tá bom? E letra F, para a gente fechar, tá aqui, né? Menos 5 elevado a 2 elevado a 8, tá certo? Aí você olha e fala, ah, beleza, ó, isso aqui é igualzinho a letra B, já sei o resultado, ó. Menos 5 a 16, acabou. Opa, cuidado, tá certo? Da mesma maneira que eu falei da letra E, que não tinha aqui o parênteses, na letra F até tem o parênteses, né? Porque a base é negativa. Mas volta aqui na letra B, ó. Aqui na letra B também tinha o quê? Também tinha o colchete, tá certo? Então, ó, os expoentes aqui, né? O 2 e o 8, eles estavam separados pelo colchete. Volta aqui na letra F. Eles estão separados? Não estão, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra E, tá? Tampa aqui a base, né? Tampa o menos 5, esquece ele por enquanto. E de verdade, eu vou fazer o 2 à oitava, tá certo? Quer dizer, 2 vezes 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 2. Quando você fizer essa conta, você vai chegar em 256, beleza? Então, quando a gente compara aqui com a letra B, olha o resultado. É o mesmo? Não é, né? Então, ó, aqui na letra B fica menos 5 elevado a 16. Já na letra F fica menos 5 elevado a 256, certo? Então, até coloquei aqui embaixo, né? Ó. Os dois são iguais? Não são iguais, são diferentes, tá certo? Então, toma cuidado, porque nas letras E e F são situações que a gente não consegue aplicar essa propriedade aqui, tá certo? Aliás, volto a dizer, os resultados são diferentes, né? Quando a gente compara letras A e E e quando a gente compara as letras B e F. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!